Servos com a bola. É hora de entrar em campo. Servos com a bola na nossa rádio USA. Com Gilmar Santos e Gonçalves. Aqui, o futebol e a fé jogam juntos. Servos com a bola entrando em campo mais uma vez na nossa rádio USA, 11:60 no seu dial. Ou você também pode nos assistir através do nosso canal no YouTube, o Servos com a Bola. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o favor, né, amigos? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem, dê o like, para que nós possamos alcançar mais pessoas com esse nosso projeto Servos com a Bola. O Servos com a Bola tem o propósito de falar sobre Deus e o futebol. E nós queremos sempre estar trazendo aqui reflexões, trazendo a palavra de Deus para vocês e as nossas experiências como jogadores de futebol, tudo que nós superamos ao longo da nossa carreira, né? São muitas histórias de conquistas, histórias de superação, histórias também de frustração, logicamente, porque no futebol nem sempre a gente só ganha, né? A gente ganha títulos, perde títulos, mas o importante é que o futebol consegue mexer com a emoção das pessoas. E assim, a gente acredita que o Servos com a Bola pode contribuir também, né, trazendo algumas experiências para que você possa se motivar, principalmente a buscar realizar sempre o seu melhor, buscando sempre as vitórias para a sua vida, as conquistas, né, e tendo força para superar os momentos de dificuldade. E hoje nós vamos ter aqui o segundo tempo, né, do nosso Servos com a Bola, que iniciou na semana passada, trazendo aqui o ex-zagueiro novamente, o Cássio Fernandes, que foi um programa maravilhoso no sábado passado, na semana passada, né, e como ele tem muitas histórias para contar, ele não poderia voltar aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que serve não somente para você que quer ser jogador de futebol profissional, né, para você jovem que está iniciando a carreira, para você jovem que tem o sonho de se tornar um jogador de futebol, que é apaixonado por esse esporte, mas a gente vai estar trazendo um tema relacionado também à família, né? Nós vamos estar recebendo aqui também nos estúdios da nossa Rádio USA a esposa do Cássio, né, que vai estar falando sobre o desafio que ela também teve ao lado do Cássio, viajando pelo mundo afora, né, ao longo da carreira dele. Ele começou no Brasil, depois foi para o Chipre, depois foi para a China, depois foi para Israel, né, e vivenciou, e a gente está vivendo esse momento agora de tensão lá no Oriente Médio, né, com uma possível guerra novamente aí entre Israel. Bom, já está rolando, né? Ataques entre Israel e o Irã. E o Cássio vai poder falar, e ela também, né? Como viveu ao longo do tempo que eles ficaram lá, morando em Israel, como é que foi isso, né? Enfim, sejam muito bem-vindos, né, Cássio e Natália, seja bem-vinda, tá um prazer ter vocês aqui para a gente falar um pouco sobre Deus e o futebol e de como a fé é importante, né, para fortalecer uma família de imigrantes, né? Nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos, eu já fui imigrante também no México ao longo da minha carreira, e o Cássio é imigrante agora com a família dele aqui nos Estados Unidos e já foi no Chipre, em Israel, já foi na China. Algum outro país, Cássio? Portugal também, passamos em Portugal por um período. Foi um período curto, mas estivemos lá. É um prazer novamente estar aqui. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? A importância da família, como é importante a família ela abraçar essa missão que nós temos, né? E seja bem-vinda, meu amor. Natália! Bom, primeiro eu quero saber de vocês, assim, no início, como tudo começou, né? Que você falou semana passada, Cássio, que você saiu do Brasil com 19 para 20 anos. Isso. E nessa época você já decidiu levar, já eram namorados e você falou, ó, tô indo para
para fora do Brasil, mas eu não vou deixar você aqui não. E como é que foi? Foi fácil? Foi. Não foi fácil, né? Mas nós éramos noivos, né, amor? Noivamos para me ir, né? Para firmar esse compromisso de verdade. Éramos namorados, mas quando surgiu essa oportunidade para ir para o Chipre, nós noivamos. Só que, assim, não foi um período muito longo de noivado, não. Foi aí menos de um ano, eu acredito que nós casamos, e aí o Cauã também já nasceu, né? E aí começou a nossa história juntos. Natália, e você tinha ideia do que seria, né, esse desafio, né? Casando, é lógico que você falou, opa, lógico, é o meu amor, é o homem da minha vida, vamos casar. Mas e aí? Deu friozinho no coração? Deu aquele medo de sair do Brasil e começar uma vida a dois fora do Brasil, longe da família? Então, na verdade, eu tive que trancar uma faculdade. Eu estava fazendo faculdade de Educação Física. E eu sabia que ia ser complicado, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Mas, quando a gente ficou longe, eu vi que não dava. Não ia dar certo esse relacionamento. Não ia dar certo. E eu falei para os meus pais que eu estava indo embora. Já tinha 19? Já tinha 19 para 20 anos. Lógico que foi um caos, né, a primeiro momento, mas todo mundo já conhecia o Cássio e sabia que ele era um bom garoto. Era um bom menino. Era um bom Isso menino. É importante ter a aprovação dos pais pais da noiva, né? Sim. Não éramos da igreja ainda. Não tínhamos ideia do que a gente estava fazendo, na verdade, né, amor? Foi meio... Mas eu creio que foi tudo direcionado por Deus, não tem explicação. Porque logo quando a gente chegou lá, nossa vida deu um 360. Nada que eu tinha pensado, planejado aconteceu, muito pelo contrário. Quando eu cheguei no Chipre, já cheguei com um desafio. Cássio estava machucado. Não foi, amor? Você já estava machucado. E um jogador machucado é um problema. Ficou meio que de lado ali. Então, a gente já chegou com muitos desafios. Sim. Né? Nosso primeiro ano ali de casamento, se não fosse as mãos do Senhor, a gente não estaria junto, não. E vocês, então, vocês difícil. Conheceram a Jesus lá no Chipre. Lá no Chipre. No Brasil, vocês namorando, vocês ainda não eram cristãos, ainda não tinham se convertidos. Não. E aí, chegando lá no Chipre, conta essa história, como é que foi? Então, foi assim, depois de um ano que a gente estava no Chipre, né? Foi no nosso segundo ano, quando o missionário Magno foi contratado pelo clube lá do Chipre. E aí a gente começou a ter o contato com a palavra de Deus diretamente, né? A gente, como eu acho que a maioria dos brasileiros, né, nasce num berço católico, e aí aquela Sim. tradição cultural do Brasil, né? A gente todos se dizem católicos, mas apesar de frequentar às vezes, né, a igreja, não éramos tão praticantes assim, né, de leitura bíblica, de estudo bíblico, enfim. E aí a gente começou a ter esse contato mais direto com a palavra. Foi quando a gente começou a entender a palavra de Deus. E aí se fez real na nossa vida aquele versículo que diz que a palavra, né, nos liberta, a verdade vos libertará, né? E aí a gente começou a entender o que realmente Deus é, quem Deus é e o que Ele pode fazer e qual foi o plano de Deus para todos nós. E você, assim, quando você fala de planos, né, e muita gente não conhece a palavra de Deus, as Escrituras, o que a gente pode aprender, né, lendo a Bíblia todos os dias e como a gente pode entender o que está escrito na Bíblia. Jeremias 29:11 está escrito que somente eu conheço os planos que já determinei a vosso respeito. Assim nos fala Yahvé, né? Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, assim, a gente está começando a vivenciar uma situação e, lógico, que a gente tem uma perspectiva do que a gente está vivendo, do que a gente está enfrentando, mas às vezes a gente não tem como se fortalecer se não buscar a palavra de Deus e ter um entendimento do que Deus tem para a nossa vida, né? A gente tenta resolver da nossa maneira, digamos assim, né? Ou, imagina, em família, né?
você com a sua esposa e tal estão enfrentando uma situação, e aí o que a gente vai fazer? Vamos buscar ajuda com um amigo, vamos falar com os pais. Mas na palavra de Deus, a gente consegue se fortalecer quando a gente tem entendimento, né? Para resolver e esperar que Deus tem realmente o melhor, como vocês esperaram, e Ele deu provisão, né? Diante das situações difíceis que vocês estavam vivenciando, né? Verdade. Foi algo assim, a mão de Deus sobre a nossa vida foi algo... Nós vamos pensar assim, era como se fosse dois improváveis. Sim. Que Deus uniu para um propósito. Claro. Então, se não é a mão de Deus, se não é o plano perfeito de Deus, acredito que muitas famílias não conseguem se sustentar. Claro. Muitos casamentos não se sustentam, principalmente diante dos desafios da vida, né? Sim. Quando a gente está ali, né, planejando uma vida a dois, você nunca coloca os desafios da vida como plano, né? Claro. Você sempre vai colocar as coisas boas, as ideias, né, que você tem em viajar, em fazer só os planos bons. Mas a vida existe desafios. E é nesses desafios que a gente tem que encontrar o sustento no Senhor. Porque é Ele que é a nossa força. Claro. Né? Então... Não, e para uma esposa de um jogador de futebol, recém-chegada num país diferente, já tem o desafio de não saber o idioma, né, e não conseguir se comunicar com os vizinhos, né, para pedir até uma ajuda. Eu passei por isso também, porque eu me casei quando eu fui para o México, e minha esposa chegou no México com 20 anos também, trancou faculdade no Rio. E tem uma agravante, porque a gente, como jogador de futebol, a gente tem que viajar e às vezes ficar 1 ou 2 dias fora de casa. E aí a esposa fica sozinha em casa. E depois vai ficar sozinha com o filho, com o bebê. Então, assim, como é que foi esse desafio para você? O teu primeiro filho nasceu no Chipre ainda ou não? Não, eu engravidei no Chipre. Só que eu passei muito mal, e por causa do idioma, né, eu não falava o grego, o inglês muito pouco, e eu passava muito mal, e eu decidi ter o Cauã no Brasil. Aham. Então eu fui com 6 meses de gravidez, eu fui pro Brasil, tive ele lá, aí a gente planejou tudo pro Cássio ir na pré-temporada, né, pra ver Cauã nascendo, não deu certo, Cássio não viu Cauã nascendo, e nem Esther. Veio pelo computador, né? É verdade, viu A pelo médica computador. se sensibilizou. Foi. Né? A doutora Cleide se sensibilizou e minha sogra entrou com o computador para eu ver. Né? E o treinador também se sensibilizou com a situação, me deu um dia de folga, então eu fiquei no hotel, estava na pré-temporada, na Polônia, se eu não me engano. E aí eu fiquei no hotel, o time foi para treinar e eu fiquei no hotel com o computador ali na expectativa, né? Do Cauã nascer. Lá em Goiânia, né? Lá em Goiânia. Isso, então, os em dois Goiânia. nasceram em Goiânia porque eu tive pressão alta nas duas. Então, eu preferia ficar ali no Brasil. Mas com 40 dias era só ser da alta, né? Receber as vacinas necessárias. Eu já voltava. Então, eu sempre fui com um bebezinho de 40 dias. Aham. Fui embora. Então, praticamente, a gente cria os nossos filhos longe de todo mundo. Sim, claro, não tem pai perto, a mãe para Isso. ajudar, né? Que normalmente a mãe está sempre mais ligada, né, com a filha e ajudando. Eu me lembro que a minha sogra também, que Deus a tenha, quando minha primeira filha nasceu no México, a minha sogra, nós levamos a minha sogra do Rio para ela ficar lá, né, com a minha esposa, com a André. A minha mãe também foi. Também sempre acompanhou nesse primeiro período aí, nesse Acho que primeiro no primeiro mês. ela ficou quase 2 meses. Aí depois que a mãe vai embora, aí parece que vem, né? Aquela realidade. Tô sozinha em outro país com uma criança, o que eu faço? Pois é, mas já tinha a chamada de vídeo? Ainda não, né? Pelo Tinha o WhatsApp. Skype. Tinha o lembra? Skype, né? Tinha. Mas era muito difícil, a conexão não era tão boa, não Ah. era essa tecnologia toda, né? Porque hoje em dia deve ser bem mais fácil, né, para os jogadores na atualidade que viajam, que estão fora, porque a gente praticamente você pode
ficar o dia inteiro vendo as pessoas no Brasil, da família, e falando e tendo qualquer tipo de assistência e tal. Não era dessa forma, não. Era mais complicadinho, né? Imagina a minha época, hein? Eu sou ainda mais de uma época ainda que não tinha celular, vídeo, chamada de vídeo, não tinha nada disso. E, olha, não foi fácil. Só que, assim, no México foi mais fácil a adaptação, porque o espanhol você, pelo menos, você... um pouco similar, né? Dá uma arranhada Você ali. consegue, mas eu também lembro que eu viajava e ficava preocupado, né? Pô, minha esposa tá lá sozinha, a gente ia para uma outra cidade jogar, ia, né, passar a noite na concentração, só ia voltar no dia seguinte. Mas, assim, foi uma época de muito aprendizado. Também é algo que nos fortalece, né? Assim, o desafio para o jovem, você tinha 20, 21, 22 anos, né? O desafio para o jovem faz parte da vida, né? Acho que todo jovem busca novos desafios. Não só jovem, né? Porque eu também continuo buscando desafio. Sim. Eu acho que é o que nos alimenta, né? O desafio nos move, É sempre né? um desafio. Mas eu creio que... Eu acho que para ela o maior desafio foi a China, assim. Eu acho que a China foi... Porque a China, ela é muito grande. O Chipre, eu passava praticamente, quando eu estava na concentração, era uma noite fora. Mas no outro dia, após o jogo, eu já estava em casa. Então, o Chipre, a China, foi algo, acho que um pouco mais desafiador, porque nós ficamos, como eu disse sábado passado, né? No interior da China, numa cidade de mais de 7 milhões de pessoas, cuja maioria não falava inglês, e eu passava semana fora. Semana fora? Porque, assim, como a China é muito grande, às vezes quando a gente ia jogar no sul da China, e era 2 jogos, a gente não voltava. Porque a gente viajava 2 dias antes do jogo, para fazer no dia antes o reconhecimento do gramado, né? E só voltava um dia depois. Porque lá na China, o sub-20 acompanha o profissional. Então, a gente esperava o sub-20 terminar, a gente fazia o treino de recuperação aonde a gente estava, para depois fazer a viagem todos juntos. Então, quando eu pegava 2 jogos fora, a gente não voltava para casa. Ficava uma semana fora. Então, acho que esse era... E lá já tinha os 2. A Esté fez 1 ano na China, né? Então, assim, era o Cauã de 3 anos e a Esté bebê. Sim. E ela sozinha. Então, assim... Lá ali eu acho que foi o maior desafio. E ali a gente não podia dirigir, a gente não podia ter carro. Estrangeiro ali não tem carro. Ah, é? É, porque o trânsito na China... E não na tinha China... Uber também naquela época. E os taxistas não paravam para estrangeiro. Não sei o que acontecia, então era complicado. Às vezes que eu queria sair de casa, tinha que ser andando ou ficar horas esperando um táxi parar. Resolver parar. Realmente, a China foi um desafio maior. Mas eu creio que com o primeiro filho foi desafiador, porque é tudo muito novo com o primeiro filho. E ali na China já estava... Esther estava fazendo 1 ano, então... Mas, gente, todos os lugares são desafiadores. Aqui está sendo desafiador, então... Mas assim, a gente acredita, né? A maioria dos brasileiros vem de berço católico, né? E hoje em dia o cristianismo tem crescido muito, né? Muitos católicos se convertendo em cristãos. E como é que era, assim, para você buscar, né, só vocês dois, diante desse desafio enorme na China, e sem ter como ter a possibilidade de ter amigos brasileiros? Claro que vocês acabaram conhecendo alguns, né? Mas não é muito fácil de se achar brasileiros, né, imigrantes na China, né, pela diversidade cultural, pela dificuldade do idioma. Então, assim, os brasileiros não procuram muito. Vou tentar uma vida nova, vou para a China. Né? A tendência é Portugal, Estados Unidos, enfim, que são países que a gente imagina que seja mais fácil por uma adaptação. E realmente eu acho que todos os brasileiros, independente hoje em dia, logicamente que a questão financeira ela é totalmente diferente, né? Os jogadores vão para a China porque tem uma condição financeira bem melhor que no Brasil, ou até mesmo que na Europa. Mas eu acredito que com dinheiro ou sem dinheiro a dificuldade é a mesma, né? De você hoje com mais fácil, porque você tem a vida toda, mesmo na China, você
pode assistir a televisão, a programação brasileira, você fala no WhatsApp por vídeo o tempo todo. Na sua época nem tanto, e imagino na minha época nem pensar, né? Era bem mais difícil. Mas conta como vocês conseguiram, né, como cristãos, e vocês falaram no programa passado que iniciaram ali uma missão, né, de evangelizar no Chipre, e aí foram para a China. E eu sei que na China é muito restrito com relação à Igreja Católica, à Igreja Cristã, né? Como é que foi essa relação de vocês, tentando se adaptar na China e tentando buscar brasileiros para poder fazer uma comunhão e estudar a palavra e se fortalecer na palavra de Deus? A gente, desde quando a gente saiu do Chipre, a gente saiu já com esse intuito, né? De reunir nas casas para pregar o evangelho, né? Então a gente foi para a China com essa missão também e começamos a nos reunir na nossa casa, né? E ali a gente trouxe alguns jogadores, né? Venezuelano, colombiano, que a gente tentava fazer um culto ali. Do seu time somente? Só tinha um time na cidade? Na tua cidade? Era só o time da cidade. E ali a gente convidava, né? Só que o futebol, uma família de professores, tanto ele quanto ela era professor, nas escolas e em uma universidade, eu acho, lá da cidade, que eram brasileiros, ouviu falar do brasileiro que estava no time, foi ver o jogo com a bandeira do Brasil. Depois do jogo maravilha. Eu fui até ele, né? Uhum. E aí a gente conversando, convidei ele também, ele começou a frequentar também ali os nossos cultos no lar, né? E isso eu acredito que tenha facilitado, porque como ele era professor, ele falava muito bem o idioma, senão não poderia ser professor, certo? E aí eu acho que pode ter facilitado até para vocês depois chamarem algum chinês, né? Porque ele podia traduzir, talvez, né? Foi muito difícil ter um chinês. Não, porque assim, acabou que ele confrontado com a palavra, eles, enfim, decidiram não frequentar mais. Sim. E aí eu vou deixar a Nath contar essa experiência que ela teve com o Senhor aí, pregando para uma chinesa, né? Pode contar aí, meu amor. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus no Chipre, a gente se apaixona pela palavra de Deus e a gente faz todos os cursos que tinham que ser feitos na igreja. Foi, assim, muito rápido como a gente se aprofundou e quis realmente abraçar o chamado da missão. Lá no Chipre, vocês ainda frequentavam uma igreja que era... Era uma missão de uma igreja brasileira. Uma igreja que veio o Magno, que foi jogador, para realizar essa missão, né? Isso. O Magno foi aquele que jogou no Fluminense, jogou na minha época, eu acredito, acho né? que no Flamengo. No Flamengo? Tá. Magno Mocelin. Isso, jogou no Flamengo. Junto com o Sávio. Ele jogou em Goiás? Ele é de Goiânia, não? Não, ele é... Eu acho que ele é do Sul. Do Sul, né? E aí legal, ele foi para Espanha depois também, teve uma carreira na Holanda. Tá. Agora eu lembro, já sei que é. Na Espanha. E aí foi pro Chipre e foi lá que a gente... E aí, quando eles foram embora, nós assumimos a igreja. Ah, que bom. E aí a gente já tinha convicção do chamado. Onde a gente fosse, a gente ia levar. E seria na nossa casa, onde aconteceriam os cultos. Então, quando a gente chega em um lugar, a gente já sabe que ali algo vai acontecer. Deus envia pessoas, a gente só tem que fazer o que Ele mandou fazer, de falar do nosso testemunho. E dessa forma, a vontade de pregar para os nativos ia aumentando, né? A gente queria não só os brasileiros, a gente queria ver algo acontecendo com os nativos de onde a gente ia. Só que é muito difícil, como? Mas Deus prepara. Então, o Cauã fazia aulas ali onde a gente morava, no último andar, tinha como se fosse uma escola que as crianças ficavam ali aprendendo um pouquinho do idioma, né, amor? Eu não sei nem como é que chama isso. Como se fosse uma alfabetização. Sim. Mas a alfabetização lá, eles têm uma... Antes da alfabetização, né, amor? Cauã tinha 3 anos. É como se fosse preparar para a alfabetização. Eles têm uma dinâmica muito legal de 1 para 1, sabe? Com muitas figuras, com muita música. Então a professora senta com o aluno e é muito ilustrativo, é muito desenho, a sala é muito cheio, sabe? Uhum. E ali eles começam essa conexão com o idioma e o Cauã começou a frequentar ali, né?
Então a gente levava e ali tinha muitas professoras e elas gostavam muito do Cauã. Cauã era muito diferente, tinha um cabelão e não é normal as crianças ali ter cabelão. Na verdade, a maioria é careca, porque eles imitam, é como se fosse prestar uma homenagem ao imperador. Então as crianças são todas carecas. Todas carecas. Aí entra o Cauã, cabeludo, cabelinho de lisinho, cuia, lisinho. Então ele chamava muita atenção. Isso me lembra um episódio, né? Só para descontrair um pouquinho aqui, é que eu vivi na seleção brasileira e ficou conhecido como o episódio da seleção brasileira dos carecas, né? Porque a gente foi para a Arábia Saudita e lá teve uma brincadeira onde os jogadores começaram a raspar, né, o cabelo dos outros jogadores, os que já usavam o corte raspado, né? Então, e eu naquela época usava o cabelão e eu já usava aquele estilo de cabelo grande, encaixeado, né, tal, já há mais de 6 anos. Sempre usando aquele mesmo estilo, desde o México. Voltei pro Botafogo, campeão brasileiro em 95, e todo mundo falava e tal. Era uma marca, né, assim. E aí é claro que, cara, eu fui o último a ter a cabeça raspada e mesmo assim porque eu me entreguei, porque eu fiquei pensando, depois que estava todo mundo careca e bateram lá na minha porta que só faltava eu, só faltavam raspar a minha cabeça, e eu olhei lá pelo olho mágico e vi que todo mundo careca. Essa imagem eu não esqueço nunca mais. Eu botei assim o olho no olhinho e via só as carecas, todo mundo. Eu falei, caramba, aí Gonça, abre. Aí eu não abri a porta e aí veio o Américo Faria, coordenador da seleção. Que bagunça é essa aí? 11 da noite, todo mundo pros quartos. Aí todo mundo entrou, aí eu abri a porta, vi que o corredor estava vazio. No quarto de frente estava o Aldair e o Cafu. E os dois já estavam careca. E o Aldair estava usando o corte, estava raspando a cabeça e ele tinha máquina, eu sabia disso. Aí eu fui lá, bati, falei, eles abriram, falei, pô, deixa eu entrar aí, você tem máquina, né, Aldair? Raspa aí a minha cabeça, porque senão como é que vai ser amanhã? Chegar para treinar, a imprensa vai ser uma zoação, né? Imagina todo mundo careca e eu cabeludo. E aí, pô, quando eu sentei que o Aldair começou a raspar, o Cafu foi no corredor e falou, oi galera, o Gonça tá aqui, vem. Aí, quando eu olhei já tinha uns 10 no quarto, todo mundo mas assim, lembrei disso, né, quando você falou das crianças careca, porque foi um episódio marcante na minha carreira. Sim, Cauã chamou muita atenção e as professoras gostavam muito dele. Cauã sempre foi muito comunicativo. E acabou que um dia elas foram levar o Cauã em casa. E porque como era no mesmo prédio, acho que a gente deu autorização, eu não sei o que... Eu não estava em casa, eu cheguei depois. Eu não sei o porquê que elas chegaram lá na porta da minha casa. E ali eu vi uma oportunidade, chamei elas para entrar e tentei falar de Jesus com elas. Elas não entendiam muito inglês, uma entendia mais. Eu sentei com elas na minha sala, abri o computador e comecei a mostrar imagens de Jesus. E ali é só para provar que não somos nós que fazemos nada. O Espírito Santo veio naquele lugar e elas entenderam. Eu creio que os olhos foram abertos, algo aconteceu naquela sala. E, de repente, tinha as duas na sala chorando, falando o que queria. E eu fiz o apelo, assim. E elas falaram, sim, eu quero Jesus. E ali foi um mover que o Espírito Santo preparou. Sim. Então, foi incrível, eu nunca vou esquecer disso, que realmente é só a gente querer fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. A gente se dispondo para fazer, Ele faz. Então, Ele fez algo acontecer e aquelas duas chinesas aceitaram Jesus. E depois a gente começou a procurar onde que elas poderiam frequentar, né, amor? A gente queria muito que elas fossem para a igreja. Porque nem pensar na China é encontrar uma igreja católica ou cristã, né? E ali tem, né? A gente encontrou... Vocês encontraram? Um grupo de missionários também, assim. Sim. Não era uma igreja... Porque como a gente já tinha pedido para sair, assim, né? Eu sabia que a gente não ia ficar ali muito tempo. Então a gente mostrou para elas, olha, vai nesse lugar, fala com tal pessoa. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente ainda manteve um pouco de contato com elas. Perguntei se elas tinham ido nesse lugar, parece que sim. Mas assim, ele foi para mostrar pra gente que muitas vezes a gente não vai precisar nem falar. Ele faz. O Espírito Santo age, né? É ele que age. Mas isso está escrito, né? É isso. Interessante que quando você vê o que está escrito em João 14, né? na versão que eu uso, que é a King James, o título, quando chega no versículo 16, está escrito: Jesus promete o Espírito Santo.
E aí, no versículo 16, ele fala que eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro advogado a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conheceram porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, o cristão, quando ele aceita Jesus, ele se converte, ele recebe o Espírito Santo. E a gente tem que ter um entendimento que, em determinadas situações, o Espírito Santo vai agir por nós, porque ele passa a habitar dentro de nós. Por isso que a gente, para ter esse relacionamento com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa estar se arrependendo diariamente, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes e honrando os mandamentos. Por isso que, assim, às vezes a gente não entende muito quando a gente vê um cristão que se declara cristão, que faz algumas ações como cristão, em determinado momento ele tem atitudes que contradiz tudo aquilo que está na palavra, né? Ou seja, ele não honra o mandamento. E no futebol é um desafio para o jogador cristão, né? A gente vê aí jogadores que são cristãos, já vi, não vou citar o nome aqui, mas um jogador que prega a palavra no púlpito, mas aí eu vi ele dentro de campo querendo brigar com outros companheiros, xingando, falando palavrão. Falei, gente, olha ali, ele se perdeu, porque é nesses momentos que o cristão tem que agir como Jesus. Será que Jesus, se jogasse futebol, ele ia querer bater no adversário, ele ia querer xingar o adversário? Eu tenho a certeza absoluta que não, de maneira nenhuma. Ele ia, né, procurar sempre agir de acordo com os ensinamentos do Pai. Isso é muito importante, né, Gonça? Tipo... Você, Cássio, como zagueiro, como é que é? É isso que eu quero saber, porque eu não posso falar de mim, porque eu joguei minha carreira toda e eu não era cristão ainda. E era católico, mas não lia a Bíblia, não era... Como é que foi, assim, a tua carreira toda quando o atacante te provocava e... Eu, graças a Deus, assim, eu sempre, depois que eu me converti, né, eu sempre fui competitivo, né, competitivo, claro. Mas eu entendi justamente isso que você falou. A gente não tem que honrar a Deus apenas com as nossas palavras, né? Principalmente com as nossas atitudes. Uhum. Então, apesar dessa vontade de vencer e aquela gana de vencer o tempo todo, Deus me dava discernimento e domínio próprio em certas situações, né? Às vezes ali a gente ficava um pouco chateado com a arbitragem, né? Toda aquela coisa, mas eu conseguia me controlar em relação ao xingamento, em relação a todas essas coisas, né? Então é até interessante que já teve vários testemunhos de pessoas que conviviam com a gente, né? Inclusive o último agora no Brasil, como treinador já, né? O coordenador chegou em mim depois de 2 meses, quando eu fui me despedir. Ele disse assim, você me ensinou algo no futebol. Aí eu, com pouca experiência como treinador, né? E aí ele chegou e disse justamente isso. Ele falou, você me ensinou que é possível fazer futebol sem um xingamento, sem uma palavra torpe, sem maltratar uma criança, porque eu estava trabalhando com a base, né? E a gente vê hoje treinadores xingando, eu também sempre fui totalmente contra isso. A gente foi jogar uma partida contra um time do interior que eu tive que chamar a atenção do árbitro. Eu cheguei no árbitro, no intervalo ali da hidratação, né? Por ser muito quente. Eu cheguei e falei, você não pode autorizar ele falar desse jeito com as crianças. São crianças, 13 anos. Claro. Não tem condições. Mas eu não tenho esse controle. Eu falei, claro que você tem. Você é autoridade dentro de campo. Você pode chegar para ele e dizer para ele, né, baixar o tom, falar conforme deve ser falado. Então, assim, eu acho que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que palavras. Sim. Né? Porque aí, quando nós abrirmos a boca para falar algo, ela vai vir com autoridade. Eu acho que é isso que Jesus fazia. Né? Jesus, ele se portava como alguém que, quando parava para falar, todos queriam escutar.
Aí Sim. a gente via a multidão parada para escutar Jesus, né? Porque ele não só falava, ele vivia tudo aquilo que ele falava. Então eu acho que a nossa vida ela tem que ser assim. Eu acho que as nossas ações elas têm que glorificar muito mais a Deus que só apenas a nossa palavra. Porque há um versículo que Jesus fala para os escribas que fala justamente sobre isso. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Né? Então, assim, não apenas falar, a gente tem que demonstrar tudo isso. Né? Sem dúvida. E o futebol é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Eu vivenciei 2 situações que o ouvinte que é mais ligado no futebol da década de 90, e eles me param na rua até hoje. Alguns torcedores botafoguenses e até mesmo de outros clubes falam, cara, eu não entendo porque, até hoje eu não entendi por que você não deu no meio do Edmundo quando ele rebolou na sua frente na final do jogo. Eu falo, era a minha personalidade. E olha que naquela época eu não era cristão, mas talvez eu já tivesse no meu coração, né? Ou Deus já tivesse me preparando ao longo de toda a minha carreira para que ele pudesse me usar no momento certo. Mas naquele momento eu realmente, a minha atitude dentro de campo eu era muito, não era muito de ser agressivo, né? Eu às vezes, claro, falava um palavrão ou outro, eu sempre tive um espírito de liderança, né? Tanto é que fui capitão no Botafogo, fui capitão no Inter, eu sempre conseguia, mas através da minha forma de ser, né? Pelo meu entendimento, meu conhecimento. Mas essa é uma situação que ficou marcada na minha carreira, né? Tem muito torcedor que fala, pô, cara, você teve um sangue frio, porque se fosse eu tinha dado uma voadora no meio dele, tinha arrancado. Eu falo, não, que isso? O que eu queria era realmente jogar o outro jogo, porque se eu vou ali em cima dele, eu ia ser expulso e não ia jogar o outro jogo. E o outro jogo nós jogamos e levantamos o título, a taça, e aí eu chamei os jogadores do Botafogo e falei, agora vamos revidar a provocação, vamos lá debaixo da torcida do Vasco, no Maracanã, e vamos fazer a rebolada. E aí foi aquela acusação. Então, uma coisa que faz parte do futebol. Sim. Mas, Cássio, uma vez eu perdi a cabeça jogando no México, porque dentro de campo, um jogador chileno, primeiro ele passou o jogo todo me chamando de macaco, o tempo todo. Sai pra lá, macaco. Eu ia marcar ele era atacante, e em determinado momento ele virou para mim e deu uma cuspida no meu rosto. Nossa, aí eu nunca tinha sofrido esse tipo de provocação. Né? De provocação. E no final do jogo, eu fui por porta do vestiário e tiveram que me tirar, que eu falei, eu vou pegar ele, agora eu quero ver ele cuspir de novo, agora ele vai ter que ver que isso não se faz, né? Vamos ver se ele é homem, e foi aquele tumulto e tal no final do jogo, porque eu nunca esperei na minha vida sofrer esse tipo de provocação, e é uma agressão, né? Eu acho que dói mais que você tomar um tapa, cara. E é claro que o que Jesus mostra, ele fez diferente, né? Eles tomavam um tapa, ele diz para dar outra face, e uma cuspida, a mesma coisa, né? Então, assim, não teria tido essa reação, provavelmente, e teria sido um grande desafio. Se eu fosse cristão, como seria a minha reação, né? Na época eu não era cristão. Teve um episódio desse com você, né, amor? E você já era cristão, o treinador. Que ele deu um tapa, né? No seu rosto, te provocando, né? O treinador te agrediu, te dando um tapa? Não foi um tapa, assim, de agressão. Tá. Mas foi um tapa desnecessário, vamos colocar essa é a palavra, sabe? Num clássico, a gente jogando contra o Omonia, de Nicosia. Isso no Chipre. Isso no Chipre, recém-convertido, imagina. E garoto ainda. E garoto, eu tinha 21 anos, né? A gente ali no intervalo, e aí ele falando, e eu escutando. Do nada ele chega em mim e me dá um tapa no rosto. Olha pra mim quando eu falo com você. Aí eu olhei pra ele assim, dei aquela respirada. Uhum. E aí eu só falei o seguinte, eu olhei pro diretor que estava dentro do vestiário
Falei assim, com esse senhor eu não jogo mais. Tirei minhas coisas. E todo mundo, não, a gente precisa de você. Falei, eu não jogo mais. E ali Deus me deu uma paz. Porque a minha vontade era tipo, você tá doido? Claro. Né? Quem você acha que é pra... E aí eu fui tirando as minhas coisas, fui pro vestiário, fui pro chuveiro, tomei banho e o diretor ficou. O time voltou pro vestiário, pro jogo. Pro campo. E eu fiquei ali e ele falou assim, eu falei, você viu. Ele falou, não, mas calma. Eu falei, não. Tô calmo. Eu tô calmo. A questão é que eu não jogo mais com esse senhor. Enquanto ele for o treinador, eu tô fora. Ele, não, mas não pode ser. Eu falei, não, você viu a situação. Ou vocês me mandam embora, não tem problema, eu assino a rescisão, enfim. A gente resolve de outra forma. Não, calma, toma seu banho e tal, troca de roupa e vamos resolver isso de outra forma. Enfim, no outro dia eu recebi uma ligação do clube. Ó, o treinador disse que não é para você vir treinar. Eu falei, tudo bem, mas eu sou atleta do clube, eu preciso estar aí. Não, a gente te libera. Aí eu peguei e eles escreveram uma mensagem me liberando de estar lá, né? E aí eles escreveram uma mensagem, não, você não precisa vir e tal, beleza. E aí no outro dia o treinador foi mandado embora, né? E aí eu voltei pro treino. E aí, assim, foi uma situação difícil, né? Mas ele era um treinador meio desequilibrado, era um grego, bem desequilibrado, já bem senhor mesmo, assim, totalmente nos treinos, enfim, todo mundo já percebeu, ninguém estava, né, assim, gostando da atitude dele nos treinos com o time, enfim, a gente também estava numa situação muito difícil naquele ano, com muitas derrotas, e aí quando aconteceu esse episódio, eu apenas decidi não revidar, né, em primeiro lugar, e depois não estar mais, mas o clube depois mandou ele embora, enfim, e resolveu a situação, sabe? Teve alguns desafios. Sempre tem, né? Porque no futebol, o jogador que não está jogando, ele está sempre incomodado, né? Ou seja, todo jogador quer jogar e acha que tem que jogar e não deve ser diferente, não. O pensamento de todo jogador profissional que assina contrato num clube e faz parte de um elenco, ele tem que sim se achar com condições de ser titular. Só que o treinador escolhe os 11 que vai a campo e os outros ficam de fora. E quem está de fora sempre está chateado, está sempre... isso é normal, a gente convive a carreira toda com esse ambiente daqueles jogadores satisfeitos porque estão jogando, são titulares, e aqueles jogadores insatisfeitos no grupo porque não estão jogando. Eu gostaria de ter vivido essa situação, né, ao longo da minha carreira como cristão, porque assim, a perspectiva, a visão é diferente, né? Sim. E por isso que hoje em dia eu quero estar trazendo aqui, e espero poder trazer no Servos com a Bola, jogadores que estão jogando, É interessante. né, que possam estar compartilhando aqui momentos que eles têm vivenciado. Eu tive uma situação parecida assim em Israel no meu último ano, né? Em Israel ali no meu último ano já muito bem, ganhando vários títulos pessoais, capitão do time, né? O primeiro capitão estrangeiro da história do clube. Então assim, estava bem, muito bem. E aí no nosso último ano lá, na primeira passagem, vamos dizer assim, né? Porque foram 3 passagens. No nosso último ano, o treinador resolveu me tirar do time, né? Eu sempre vinha jogando, enfim, resolveu me tirar. Só que, mesmo chateado, como você está acabando de dizer, eu continuei fazendo as mesmas coisas. Continuei comportando do mesmo jeito. Sim. Né? E todo mundo que vinha falar comigo contra o treinador, eu investia a conversa. Sim. Né? Porque é muito fácil você falar contra um treinador quando... Sim, normalmente jogadores que não estão jogando têm... aquele grupinho, né? Pra falar contra. É. E todo mundo que vinha me fala, pô, o treinador tá de brincadeira, né? Pô, te tirou do time. Eu falei, não, ele tem todo o direito disso. É treinador e eu respeito. Às vezes eu tô num mau momento, ele achou melhor colocar o outro e o outro também merece estar jogando. Então eu dava um jeito de desconversar
esse início, né, de fofoca contra o treinador, porque eu aprendi que toda autoridade que é colocada na nossa vida, ela é colocada por Deus. Claro. Então a gente tem que aprender alguma coisa com essa situação. E aí foi ali um desafio, porque até os jornalistas nos jogos, né, a gente saía para aquecer e quem está no banco ali só sobe, vê um pouco, né, e os jornalistas chegavam até mim. Pô, o que está acontecendo? Por que você está... E depois eu descobri que eles inventaram uma mentira, falando que eu estava lesionado para a imprensa. A imprensa. Né, para eles não ficarem recebendo esses questionamentos. E aí um dos jornalistas que era muito amigo meu, que ficou muito amigo meu, ele chegou e disse, pô, você está machucado até hoje. Eu, machucado? Como assim? Não, mas porque foi falado para todo mundo que você está machucado. Eu falei, não, eu não estou machucado. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, não estou machucado, é a opção dele. Se ele não quiser me colocar para jogar, eu aceito, numa boa, estou aqui. Se pedir para mim entrar, eu vou entrar do mesmo jeito, entregar o meu melhor, mas machucado eu não estou. E na sua época e na minha época também, era muito comum esse contato que nós tínhamos com os jornalistas. Né? Eu, por exemplo... a década de 90, os jornalistas assistiam todos os treinamentos na beira do campo e tinham livre acesso aos jogadores e podiam pedir uma entrevista a qualquer momento. Então era uma relação tanto com os jogadores quanto com treinadores ou dirigentes que vinham na beira do campo, ficavam assistindo treino e na nossa época era muito comum, né, porque os clubes associativos tinham presidente, vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo. Então meu início de carreira no Flamengo era uma festa. A Gávea, assim, era um local de glamour. Ou seja, os artistas iam, cantores flamenguistas, artistas da Globo. Todo mundo ia lá e assistia o treino na beira do campo. Era assim... Então hoje em dia é totalmente diferente, né? Não tem isso mais. E naquela época era muito fácil de se criar uma fofoca, por exemplo, porque o jogador insatisfeito saía, o jornalista na hora e o microfone na boca dele. E aí, cara, tá saindo por quê? O cara de cabeça quente, né? Já viu, né? Xingava palavrão, falava do treinador. Então era a diferença, assim, quando a gente compara, né, e vê o futebol atualmente, futebol dos anos 2000, dos anos 90 e tal... são situações, né, realmente diferentes, mas a única coisa que não mudou é a paixão do torcedor, né? Eu diria até que mudou, aumentou. Eu diria que a paixão hoje ela é maior até do que na minha época, né? Então a gente vê redes sociais, a gente vê a mobilização dos torcedores, cara, é algo assim... E sensacional, né? Eu vejo assim... A torcida é algo... Eu sinto um pouco de falta desse clima, assim, né? Parei recentemente, você parou um pouco mais tempo do que eu, né? Mas, às vezes, ainda me dá aquela lembrança, né, boa de você chegar no jogo, aquela torcida toda, né? O ônibus passar no meio, e você entrar para aquecer, todo mundo ali já, os torcedores... em volta e chamando seu nome, enfim, é algo que ainda me vem na lembrança e me dá um pouco de saudade. E né? Depois da China você foi para Israel, a gente vai ter aí 10 minutos para falar um pouco sobre Israel, né, cara? Aí você sai da China, né, do anticristo, não sei se posso falar isso, essa é uma palavra muito forte. E aí você vai para o berço do cristianismo, né, para a Terra Santa. E é algo impactante para quem não é cristão, imagine para o cristão, né? E eu, quando fui a primeira vez para Israel, que eu conheci Israel, eu não era cristão, fui com um compadre, um dos meus melhores amigos do Rio, que é judeu, e foi muito engraçado porque eu achei que que eu fosse chegar lá com ele fosse estar me explicando as coisas. Ou que ele falasse o hebraico. Ele não sabia falar nada. E entramos num táxi para ir num determinado lugar, ele falou o lugar. Só que depois de 20 minutos nós demos conta que o cara estava dando muita volta e não chegava nunca. Eles tinham falado para a gente no hotel que era 10 minutos do hotel lá nesse lugar.
e já tinha 20 minutos e não chegava. Meu E ele é Deus. muito desconfiado, ele falou, pô, esse cara tá dando volta, o cara tá enganando a gente para a corrida ficar mais cara, né? O táxi. Sim. Eu falei, fala com ele aí. Ele falou... Aí que eu vi que ele não sabia falar nada. Aí eu não falava o inglês ainda direito, ele também nada de inglês, e aí acabamos lá falando em inglês, e o cara entendeu. Mas como é que foi, cara, chegar assim em Israel? Cara, Israel é algo assim para nós muito marcante, né? Israel foi um presente de Deus, igual você disse, para quem ainda não é cristão. Ter a oportunidade de Israel já é impactante. Imagina para você, né, que é cristão, você está ali, né, onde o cenário bíblico aconteceu, né? É você caminhar pelas Escrituras, né? Então, para nós foi um presente muito grande estar Não ali. vou nem perguntar para você, Natália, se você soltou fogos e deu pulos de alegria quando recebeu essa notícia, que ele chegou e Como falou... foi? Com certeza. Na verdade, como a gente nunca tinha ido, fica aquela coisa. Ai, meu Deus, Israel. É ruim, Eu acho mas que é a é imagem bom. que Tá todo ruim, mas tá mundo bom. tem, né? Mas quando a gente chega e vê o que é Israel, aí a gente não quer mais ir embora. É porque esse ambiente de conflito Sim. sempre existiu, né? Eu acho Sempre que eu não existiu. lembro, a gente não pode dizer, não, nunca. Eu me lembro que eu sempre, desde adolescente, eu assistia notícias no Jornal Nacional de conflito em Israel, na faixa de Gaza. Eu acho que nós aqui crescemos ouvindo de conflitos em Sim. Israel e tal, Sempre né? houve. Por isso que deu um medinho a primeiro momento. E quando a gente chegou, tava tendo um conflito com a Síria. E a gente nem sabia que tava tendo esse conflito, porque é tudo muito seguro em Israel, então a gente nem percebe que tá tendo um conflito. E logo quando a gente chegou, a gente ficou em uma casa bem pequenininha, que ainda eles estavam arrumando outra pra gente. E aí não tinha o quarto de segurança. O bunker, né, que chama. Não tinha. Eu quero perguntar, como é que é esse bunker? E a gente não Todas as fazia casas ideia do têm? que era, Assim, mas... É assim, na verdade, toda construção em Israel é obrigado ter o bunker. Se não tem um lugar da casa, é seguro. Mas geralmente esses lugares, assim, igual ela tá falando, a nossa casa não tinha o bunker porque era uma... Como que eu posso Uma dizer? extensão Era de uma outra extensão casa. Era uma extensão de uma outra casa, só que ali tinha uma determinada parede que era o lugar mais seguro. Então eles falam, olha, se caso acontecer alguma coisa, esse lugar é o lugar onde vocês devem permanecer. Explica melhor para os ouvintes o que é esse bunker, né? Falando em ouvinte, queria mandar um abraço para dona Cleia, minha mãe que está nos ouvindo lá no Rio de Janeiro. Olha. Né, aqui pela nossa Rádio USA, pelo aplicativo, né? Que nosso programa está indo nesse momento ao vivo para o mundo inteiro, através do aplicativo da nossa Que Rádio bênção. USA, aqui pelo Dial em toda a Central Flórida. Né, saudações alvinegras aos botafoguenses aí também, né? E a minha irmã Giza também, que está lá no Rio de Janeiro ouvindo. Né, mãe? Eu sei que a senhora deve estar aí dando aquele sorriso. E quando a senhora vier aqui para Orlando, eu vou trazer aqui no estúdio da nossa Rádio USA para a senhora também falar um pouco de como aí. é a vida de uma mãe de um atleta. Muito de uma importante. mãe de um jogador de futebol. A senhora vai vir aqui para... Já não gosta de falar, dona Cléia, fala muito. Vai ser um prazer. O que é o bunker? Que ela deve estar se perguntando. Que negócio é esse de bunker? Na verdade, o bunker ele é uma estrutura de uma casa que geralmente eles usam como um quarto, né? Então, assim, nas casas mais antigas, antes de 2012, quando Israel lança ali o Iron Dome, né, que é aquele sistema antimíssil, o bunker era obrigatório ser subterrâneo. Então, por exemplo, você vai construir a sua casa. Então, antes da construção da casa, você é obrigatório a construir o bunker. O bunker é um quarto ou um espaço reforçado. Como se fosse né? o porão de uma casa. Isso, todo de aço e concreto. As janelas são de aço, a porta é de aço, com saídas de ares, né? De aço, para essa proteção contra os mísseis. Depois que lançou o Iron Dome, então a proteção ficou um pouco maior.
eles não exigiram mais esse quarto subterrâneo. Então eles exigiram o quê? Um dos quartos da casa precisa ser o quarto de segurança. Ok. Né? Então o quarto é construído da mesma forma. As paredes são mais largas, de aço e concreto muito forte. Né? Então elas são mais largas. A porta é de aço, a janela é de aço, né? Antimíssel, e tem as saídas de ares, né? Então, e as mais antigas não tem, mas no bairro precisa de ter, perto... Isso. Os mais antigos, assim, prédios mais antigos que, como já tinham construído, né? Eles faziam o bunker como se fosse a garagem do prédio. Imagina a garagem do prédio, só que lá a gente fazia ali. Ou os bairros, todos na cidade, espalhadas, tem os bunkers comunitários, né, que aí é subterrâneo também. E aí em períodos como esse, igual a gente está vivendo hoje, períodos de conflitos, os prefeitos das cidades vinham e abriam esses lugares para deixar, porque às vezes você está no dia a dia, você está trabalhando, você está na cidade fazendo uma compra, alguma coisa assim, toca a sirene, então você obrigatoriamente é levado para esses lugares. A gente não vai conseguir falar, né, sobre Israel. A gente está fazendo o segundo tempo, né, recebendo aqui o Cássio Fernandes, ex-zagueiro, né, que jogou, começou na base do Vila Nova, em Goiânia, né, em Goiás, depois foi para o Chipre, começou a vida dele profissional como atleta no Chipre, e também a vida cristã dele como cristão, depois foi para o desafio da China, e aí foi para Israel, a Terra Santa. Nós vamos ter que fazer uma prorrogação, né, com o Cássio Fernandes, com a Natália aqui, para que ele possa contar isso. Enquanto o pastor Gilmar, que a gente também manda um abraço, tá de férias no Rio de Janeiro, né, ele está curtindo lá, descansando um pouco com a Aline, com o Nicolas, com a Maria, mas quando ele voltar, ele também estará aqui sempre aos sábados no Servos com a Bola, fazendo, né, a oração, entrevistando junto comigo os nossos convidados. E hoje eu vou pedir para o Cássio, então, fazer uma oração aqui. A gente está terminando, uma pena. A gente está terminando. Vai ter que fazer um especial Israel, né? Vamos ter que fazer um especial Israel ou a prorrogação, né? Já que Servos com a Bola, fizemos o primeiro tempo na semana passada com o Cássio. Hoje estamos fazendo o segundo tempo e vamos ter que fazer a prorrogação. Topa? Será um prazer. Então sempre, isso. Enquanto o pastor Gilmar estiver de férias, vamos substituir o pastor. O substituto aqui, que também é zagueiro. E vamos estar fazendo isso. Vamos orar, né, Cássio? Vamos sim. Para esse final de semana aí, que possa ser abençoado. Eu só queria deixar um versículo para todos os ouvintes e para todos nós aqui, que está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, que diz assim, ó: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então essa é uma mensagem de esperança, de resgate, né, e daquilo que Deus fez, né? Ele nos amou, mesmo nós ainda pecadores, né, e entregou o seu Filho para nos dar essa oportunidade de vida eterna, né? Então a nossa esperança é Cristo, e viver ao lado dele na glória será algo tremendo, né? Amém. Então vamos orar, né, e que o Senhor nos abençoe. Senhor, queremos mais uma vez, Pai, agradecer a Ti por este momento, por tudo que foi compartilhado aqui, Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e hoje é testemunho do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, Pai. E nesta manhã de sábado eu declaro sobre a vida de cada um aqui nesta bancada, sobre a vida dos nossos ouvintes, as bênçãos do Senhor, Pai. Os planos de paz e prosperidade alcance a cada um, e que o Senhor venha enchê-los do Teu Santo Espírito, ó Pai, e tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um venha se cumprir para a Tua glória, Senhor. Que os planos do Senhor venham se cumprir na vida de cada um, que as bênçãos do Senhor alcance a cada um, as suas famílias e todos aqueles que têm um sonho de se tornarem jogadores de futebol, Pai, todo jovem, toda criança, e aqueles que já estão em atividade possam ser abençoados, Pai, que eles possam reconhecer a Tua grandeza e o dom que eles receberam do Senhor e usem isso para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, e que o Senhor abençoe esse final de semana,
E que seja para a tua glória esses dias. E, Senhor, cuide de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. É isso. Felizmente chegamos ao final do Servos com a Bola, mas fica aqui o convite para você, ouvinte, nos acompanhar novamente no próximo sábado, ao vivo aqui na nossa Rádio USA 1160M ou pelo YouTube, no canal Servos com a Bola. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, que a ideia nossa é estar levando nossas experiências, a palavra de Deus e o futebol, que é a grande paixão de todo brasileiro. Obrigado, Cássio, Natália. Obrigado, foi um prazer. Deus abençoe. O próximo Servos com a Bola. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém